como foi construída a Arca da Aliança e como ela realmente era usada. Ex-escravos no deserto montaram 1,15 metros de ouro puro, pesando 150 quilos, medidas milimétricas, 3 camadas perfeitas, um erro, morte. Mas como eles fizeram isso sem oficinas modernas? E por que um único toque matava instantaneamente? Hoje você vai ver o processo técnico completo de cada peça, os materiais impossíveis que usaram e os rituais mortais que só um homem por ano podia executar. Erre um detalhe e você não sai vivo. E onde será que está a arca nos dias de hoje? Fique até o final do vídeo. Deus chama Moisés no topo do Monte Sinai e dá instruções para construir um objeto, medidas exatas, materiais específicos, técnicas detalhadas. Um erro e a coisa toda não serviria. Mas o primeiro problema era brutal. Quem ia construir isso? Israel tinha acabado de fugir do Egito depois de 400 anos fazendo tijolos. Não tinham oficinas, não tinham ferramentas de precisão, não tinham tempo. E Deus estava pedindo arte em ouro que exigia a habilidade de mestre artesão. A solução veio de um jeito que nunca aconteceu antes. Deus escolheu um homem chamado Bezalel, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito Santo especificamente para construir. Ele foi o primeiro homem na Bíblia descrito como cheio do Espírito de Deus, não para profetizar, não para liderar exército, mas para trabalhar com as mãos. Deus o encheu de sabedoria para trabalhar com ouro, prata e bronze, cortar pedras, entalhar madeira com precisão. Bezalel tinha 30 anos, e junto dele veio Aholiabe, da tribo de Dan, como ajudante. Mas a habilidade não resolvia o segundo problema: material. De onde escravos fugitivos tiraram ouro suficiente para revestir um baú inteiro por dentro e por fora? Antes de sair do Egito, os israelitas pediram aos egípcios artigos de prata, ouro e roupas. E os egípcios, aterrorizados pelas 10 pragas, deram tudo, despojaram o Egito. Não era roubo, era pagamento atrasado por 400 anos de trabalho sem salário. Então, quando chegou a hora de construir, o povo trouxe ouro de verdade, brincos derretidos, pulseiras quebradas, colares fundidos. E o mais surpreendente, trouxeram muito mais do que o necessário. Moisés teve que ordenar que parassem de doar. Mas ouro não era o único material. E a lista do que Deus pediu ia muito além do que qualquer um esperava. Deus pediu madeira de acácia, uma das poucas árvores que sobrevive no deserto do Sinai. Madeira dura, densa, praticamente indestrutível, perfeita para algo que seria carregado por décadas. E depois vinham os tecidos: linho fino, fios azuis, púrpura e carmesim, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho. Cada material tinha função específica. Cada cor representava algo sagrado. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Púrpura, na antiguidade, era a cor mais cara do mundo. Um único grama de corante púrpura exigia milhares de moluscos marinhos moídos. Valia mais que ouro. E Deus estava pedindo fios inteiros dessa cor. De onde um povo no meio do deserto conseguiu isso? Provavelmente trouxeram do Egito junto com o ouro. Os egípcios tinham rotas comerciais com fenícios que produziam o corante. E quando os israelitas pediram roupas, não especificaram quais. Os egípcios deram tecidos nobres, roupas de elite, materiais que normalmente só faraós usavam. Bezalel juntou tudo: ouro fundido, madeira cortada, tecidos caríssimos, e começou a montar algo que mataria qualquer um que tocasse. Como ele fez isso sem morrer no processo? A primeira regra da construção era simples: se você errar as medidas, está morto. A caixa precisava ter exatamente 1,15 metro de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Um dedo a mais ou a menos, e estava errado. Deus havia dado números específicos. Não havia margem de erro. Bezalel cortou tábuas de acácia medidas ao milímetro, usando cordas marcadas com nós em intervalos precisos. Técnica egípcia, que ele provavelmente aprendeu vendo mestres trabalharem. Mas madeira sozinha não bastava. E o que veio depois,
exigiu habilidade que ia muito além de carpintaria. Deus ordenou que a arca fosse revestida de ouro puro, por dentro e por fora. E aqui vem o primeiro desafio técnico mortal. Ouro puro é macio. Você não pode simplesmente colar folhas finas sobre madeira. Bezalel precisava bater o ouro até ficar maleável, mas não tão fino que rasgasse ao menor toque. Depois, fixava usando pregos minúsculos de ouro ou resina natural, funcionando como adesivo. Cada centímetro precisava ser coberto sem falhas. Se a madeira ficasse exposta em qualquer ponto, a arca não serviria. 3 camadas completas, madeira de acácia no centro, ouro revestindo todo o interior, ouro revestindo todo o exterior. Isso tornava a arca incrivelmente pesada, cerca de 150 quilos. 2 pessoas juntas não conseguiriam levantar. Depois, veio uma borda de ouro ao redor da parte superior. Não era decoração, era reforço estrutural para proteger as bordas quando a arca fosse transportada. Mas aqui está algo que pesquisadores modernos descobriram. Essa estrutura, condutor, isolante, condutor, é idêntica a um capacitor elétrico gigante. Ouro conduz eletricidade, madeira isola, outro ouro conduz novamente. Se a arca acumulasse carga estática ao ser carregada pelo deserto, funcionaria como uma bateria primitiva, armazenando voltagem. E os querubins que Bezalel ainda precisava esculpir iam funcionar como pontas de descarga, exatamente como as bobinas de Tesla concentram eletricidade em um ponto específico. Se alguém com carga diferente tocasse a arca, 50.000 volts direto no corpo. Morte instantânea sem explicação aparente. Mas naquele momento, Bezalel não sabia disso. Ele só sabia que precisava terminar a tampa. E o que ele esculpiu sobre ela se tornaria o lugar mais perigoso da terra. A arca estava pronta, mas vazia. E aqui vem a parte que ninguém entende direito. O que foi colocado dentro? E por que esses objetos específicos tornavam a arca tão poderosa? Primeira coisa, as tábuas da lei. 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. Os 10 mandamentos gravados em pedra. Não eram cópia, eram os originais. Mas tem um detalhe. Essas não eram as primeiras tábuas. Quando Moisés desceu do monte pela primeira vez carregando as tábuas originais, viu o povo dançando ao redor de um bezerro de ouro. Num acesso de fúria total, jogou as tábuas no chão. Elas se quebraram em pedaços. Deus mandou fazer outras. Moisés cortou 2 novas tábuas, subiu o monte outra vez e Deus escreveu tudo de novo. Essas segundas tábuas foram colocadas dentro da arca. Mas as tábuas não eram os únicos objetos lá dentro. Tinha também a vara de Arão. O povo de Israel estava questionando a liderança de Arão como sumo sacerdote. Então, Deus ordenou um teste, 12 varas, uma de cada tribo, colocadas diante do tabernáculo durante a noite. Na manhã seguinte, 11 varas estavam exatamente como foram deixadas, secas, mortas. Mas a vara de Arão tinha brotado, produziu folhas, flores e amêndoas maduras em uma única noite. Uma vara morta que floresceu sozinha. Deus ordenou que essa vara fosse guardada dentro da arca como prova física de que ele havia escolhido Arão. Terceiro objeto, o maná, o pão que caía do céu toda manhã durante os 40 anos no deserto. E aqui está a parte estranha. Se você tentasse guardar maná para o dia seguinte, apodrecia e enchia de vermes. Mas o maná dentro da arca não apodreceu. Ficou preservado por séculos, sem refrigeração, sem conservantes. Apenas Deus mantendo fresco. Então, dentro da arca você tinha 3 coisas. As tábuas, representando a palavra de Deus. A vara, representando a autoridade sacerdotal. E o maná, representando provisão divina. Mas esses objetos eram apenas metade do poder. E qualquer um que tentasse carregar errado, descobria isso tarde demais. A arca não era algo que você simplesmente pegava e levava. Havia instruções específicas, extremamente detalhadas, e quebrar uma única regra significava morte imediata. Os levitas da família de Coat eram os únicos autorizados a carregar, mas mesmo eles não podiam acordar
e simplesmente pegar as varas. 7 dias de